dia, pessoal. Hoje o assunto é bem, a gente pode dizer que é quente. O assunto da nossa BD hoje é pornografia. Eu sei que, apesar de a gente ter pornografia ao nosso redor, ela ser assim, amplamente difundida e está em vários lugares, ela é fácil de ser identificada, mas não tão fácil de ser tratada, definida e conversada de uma forma mais séria, né? Então, eu vou começar orando, pedindo a Deus direcionamento, sabedoria, para que a gente tenha uma aula proveitosa hoje. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã, reunidos, Pai, para aprender um pouco mais do que Tu queres para a nossa vida. Orienta, Senhor, para que aquilo que eu vou falar seja importante, Senhor, para a vida deles e que seja direcionado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Bom, então, como qualquer assunto que a gente trata, assim, eu vou começar pela definição do termo pornografia. Pornografia ela vem do grego antigo pornografos, e a junção de duas palavras, de porne, prostituta, e grafen, e escrever. Então é escrever sobre prostitutas ou cortesãs. Esse era um dos primeiros significados da palavra, né? Com a evolução do uso, a palavra passou a ser utilizada para descrever qualquer tipo de literatura, ou gravura, ou imagem de registro que relate tanto os atos sexuais como membros, a obscenidade, indecência. Então, hoje, numa definição mais ampla, a gente tem no dicionário que a pornografia, que característica do que fere ao pudor, a obscenidade, indecência, licenciosidade, ou material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais, com o objetivo de estimular a excitação sexual. Então, a pornografia, em termos do dicionário hoje, é o termo utilizado para descrever uma área bem ampla. Então, vamos lá, né? Então, para começar o nosso estudo, eu trouxe alguns números só para a gente entender o quanto isso está no nosso meio. Então, quanto de dinheiro movimenta? Alguém chutaria algum valor assim? Tem alguma ideia de quanto que isso movimenta? Bom, é difícil até precisar, né? Mas tem um estudo. Perdi minha fonte aqui. Tinha a fonte antes. Perdi a fonte. Esqueci agora o estudo. Tá aqui. Da PLOS ONE, foi publicado na PLOS ONE em 2019. A movimentação de dinheiro no mundo roda em torno de 97 bilhões. Então o estudo foi publicado em 2019, muito provavelmente ele se refere a 2018. Então em 2018, 97 bilhões de dólares foi o que a pornografia movimentou no mundo. Para efeito comparativo, aí eu busquei um outro dado assim, foi a NBA, né? Quanto que a NBA, que a gente conhece, né, pelo menos de ouvir falar do basquete americano, o NBA movimentou, né, em 2021, segundo a Forbes, 8,3 bilhões. Nisso aí estão inclusos esses 8,3 bilhões. Tudo que é de publicidade, merchandising, negociação entre venda e compra de atletas. Então você põe tudo no pacote para dar o 8,3 bilhões, né? E a pornografia sozinha deu 97, né? Então é muito dinheiro envolvido, e onde tem dinheiro, onde tem o interesse pelo dinheiro, o amor pelo dinheiro, é difícil de ser tratado até pelas autoridades. Bom, e quem consome mais pornografia, homem ou mulher? Acho que não vai ser difícil, essa vocês acertam, né? Então,
70% dos homens consomem pornografia e 30% das mulheres consomem pornografia. Quando eu estou usando o termo consumir aqui, é que busca, né? Não é que é exposto, né? Exposto à pornografia, a gente não, como a gente não vive numa ilha, nós somos expostos à pornografia. O problema vem a partir do segundo olhar. O primeiro olhar vai ser difícil a gente escapar, mas o segundo olhar já é uma decisão nossa. Então, exposto à pornografia nós somos. O consumo consciente, aí é que a gente tem essa estatística. E com relação às faixas etárias, quem será que consome mais ou menos? Eu fiz 2 pesquisas, né? Eu pedi uma pesquisa geral e aí depois eu pedi para detalhar. Esse resultado aí é de um site, eu não vou citar o nome, né? Acho que não precisa citar qual é o nome, mas é uma estatística de um site que ela traz essas ordens de grandeza. Deixa eu colocar aqui o apontador, fica melhor. Então, 36% são de jovens de 18 a 24, 28% de 25 a 34, 18, 35 a 44 anos, 10% de 45 a 54, 5 de 55 a 64 e maior de 65 anos, 3%. Esse 18 aqui, eu parei um pouco para refletir assim, esse 18 na verdade é porque é um corte, né? É uma idade de corte, assim. Como esse levantamento foi de um site, então normalmente para acessar o site, você tem que ter maior que 18 ou mentir a idade, né? Então, esse 18, na verdade, a gente tem que considerar que ele puxa um pouquinho para baixo, né? Ele vai puxar um pouquinho para baixo. E aí teve um outro estudo que eu não repeti porque ele é muito semelhante, então isso tem a estatística muda muito pouco. Foi de um site de acompanhantes, né? Acho que pode falar, está todo mundo adulto aqui, de prostitutas. Um site de contratação de prostitutas. E aí eles também fizeram, é um site da Inglaterra, não foi o brasileiro, também fizeram uma pesquisa semelhante questionando os seus clientes, assim, com a idade deles e se eles acessam pornografia também. Então, é muito semelhante esse resultado. E com qual idade média, isso é uma média, o acesso à pornografia começa a ser utilizado com frequência? Com 11 anos. Com 11 anos, assim. E se isso é a média, então significa que, assim, menor que isso, com mais novo que isso, acontece. E aí vem onde a gente começa a ficar triste, assim. Eu comentei já algumas vezes com outros irmãos da igreja, assim, que, claro, sabia, a gente não vive numa ilha, então, claro, eu sabia que existia pornografia, fui exposto várias vezes, consumi também no passado, mas não tinha ideia, assim, esse acesso, e eu falo que essa média cai muito, porque ele às vezes começa dentro de casa, os próprios pais. Ou o pai, ou o tio, ou o vizinho legal. E isso causa danos sérios. E, bom, um outro número aqui, 64% dos jovens adultos de 18 a 24 anos dos Estados Unidos acreditam que a pornografia é uma forma aceitável de expressão sexual. E aí, se aquilo que você faz desde pequenininho é te apresentado como uma coisa normal, termina sendo até uma consequência esperada, né? E que você vai achar que é normal, não tem problema nenhum, porque você é exposto há muito tempo. Então isso é a primeira consequência, você achar que a pornografia é normal.
Então, alguns danos trazidos pelo consumo da pornografia. Então eu listei primeiro o vício, porque esse foi o que me chamou mais atenção. E aí tem estudos científicos, né, acompanhados com psicólogos, médicos, tem uns que fizeram inclusive com ressonância magnética para ver a questão de onde é que você ativa o cérebro. E o vício da pornografia, ele, como disse um pesquisador, ele ainda se torna ainda pior que o vício de algumas drogas, se você chegar nesse ponto. Porque o vício da droga é algo que é uma substância. E no caso da pornografia, quando ela é um vício, ela entrou na tua cabeça sem ser uma substância. E aí vai ser mais difícil de tratar. E o vício tem uma consequência que ele distorce a sua capacidade crítica. E uma referência que eu achei bem interessante, assim, ele torna você sem o senso crítico. Ele comparou com uma criança pequena, agora sim uma criança sem nenhum problema, de que ela se expõe ao perigo sem avaliar as consequências. De que ponto? Assim, a criança ela pula no buraco, ela põe a mão na boca do cachorro, ela não tem essa habilidade, essa capacidade ainda de avaliar. E aí o viciado em pornografia, em outras drogas também, ele age sem esse senso, sem colocar esse freio. Ele vai agir sem colocar esse freio, e aí ele vai tomar atitudes que racionalmente você não faria. Então eu tenho 3 relatos aqui do que seria essa perda de capacidade de você frear, né? Não agir sob o efeito dessa distorção da realidade, né? Tem um relato de um pai que estava assistindo o jogo da NFL, a Liga de Futebol Americano, e no intervalo, por conta de um estímulo, um gatilho que deu nele por conta daquelas meninas que ficam lá dançando e animando ali no intervalo, ele, de forma descontrolada, e tem até uma diferençazinha assim que eu achei, a compulsão é o chocolate, você come a caixa todinha sem parar, né? Aí foi até o final, a compulsão. No caso do vício, o cara não consegue se segurar e ele sai de casa para comprar uma caixa de chocolate. Só para trazer um exemplo mais simples. E aí ele, nesse estágio do vício incontrolável, ele no intervalo viu as meninas dançando e sentiu vontade de consumir pornografia e eu preciso fazer uma ligação de trabalho. Foi pro escritório e estava lá vendo um site com uma mulher e vários homens, e normalmente no estágio mais avançado você procura coisas que são degradantes mesmo, e ele estava se masturbando, e na hora que ele ia chegar no clímax dele, entrou a filha dele com 7 anos no escritório, e ele já no estágio final, a esposa viu, a filha gritou, a esposa viu, ele perdeu a esposa se separou, entrou na justiça contra ele não pode mais ver a filha. Um outro exemplo foi um executivo de grande posto na empresa. O pessoal conversou na política, toda empresa hoje tem isso, a política de monitoramento que você está acessando na internet. E o cara sabe que existe isso, todo mundo sabe, todo mundo que é funcionário de empresa hoje sabe que o que você faz no computador da empresa é monitorado. Então, o pessoal levantou o histórico de navegação dele, e aí quando foi olhar, todo o início de manhã, as 2 primeiras horas era de consumo de pornografia. Então, a alta direção chamou, né, o diretor-presidente, os demais, eles chamaram e disseram, ou você corrige isso ou você está fora. E um outro exemplo, que esse foi um relato no caso foi de um pastor, falando do problema que ele estava tratando, e que a esposa chegou para ele relatando que o marido pediu a ela que ela tivesse relações com outro homem para ele ficar assistindo.
E ela desesperada, o que é que eu faço, pastor? Lógico que você não vai fazer isso. Não pode. Mas é o ponto da incapacidade que pode chegar, né? Então, é sério essa questão do vício. Eu me lembrei agora, eu era adolescente na igreja, a gente ouvindo o testemunho de um ex-drogado. E aí a gente era adolescente e ele falou assim, ó, não cai nessa não, de querer provar, eu vou provar só uma vez para ver se é bom. Eu vou te dizer, na hora é bom. Não existe dúvida disso, de naquela hora é bom, mas depois é ruim. E eu acho que pode repetir a mesma coisa aqui, dos relatos que eu vi assim, a gente não pode vacilar. As pessoas têm tolerâncias diferentes aos gatilhos, à questão do vício. Umas pessoas ficam viciadas em bebida e outras não. E da mesma forma pode acontecer também com a pornografia. Então, se tem um conselho assim, não procura. Pode ser muito, muito desastroso. Então, outros danos, agora mais rápido. Então, ansiedade. O consumo excessivo vai te deixar ansioso e você sempre querendo buscar aquilo ali. Vai trazer visões distorcidas do que é o sexo, como diz na palavra de Deus, o propósito original que ele foi criado. Baixa autoestima. Isso pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres, mas no caso das mulheres, elas tendem a sofrer bastante, porque assim, são corpos perfeitos, né? Feito à base de muita academia, mas não só, muitas cirurgias plásticas e correções computacionais, e que aquele ideal de perfeição, ela não é alcançado de forma natural. E aí tem um outro estudozinho que foi interessante, que fizeram, até Daniel fez aí, e é igual, Daniel de esposa, fez igual o pessoal fez com borboletas. Mas o homem é igual a borboleta? Talvez. Muitos estudos a gente usa animais, né? Então tem um estudo famoso que foi feito com borboletas, e aí pegaram várias borboletas dentro de uma caixa, e tiraram todas as borboletas fêmeas, e eu falei, vamos ver o que acontece. Vamos colocar umas borboletazinhas, a fêmea tem uma asa mais colorida e tal, para chamar o macho, né? E foram colocando as borboletazinhas de plástico artificial lá dentro, e os machos procuravam, e eles foram colocando umas borboletazinhas mais coloridas, e que chamavam mais atenção, as características que chamavam mais atenção dos machos. E os machos todos iam para aquela borboleta falsa ali. Depois de um tempo, tiraram as borboletas falsas e colocaram as borboletas naturais lá. Os machos não procuravam as borboletas naturais, porque eles não se sentiam mais atraídos, eles estavam querendo aquela borboletazinha falsa, assim. Então, pra gente que é homem, talvez pra mulher não, mas a gente é muito afetado pelo visual, assim. Então, assim, se a gente não tiver cuidado, talvez a gente comece a ter uma visão distorcida, de achar de que a mulher ideal é só aquela mulher perfeita das revistas ou dos vídeos. Hoje nem revista mais, né? Antigamente o cara tinha que ir na revista e tinha um constrangimento, para quem é mais velho aqui. A turma mais nova, nem isso, nem essa barreira tem mais, né? O cara vai direto no celular ou no computador e, enfim, ele acha isso fácil. Dificuldades de relacionamento, também em função disso, porque nos vídeos você vê relacionamentos que não existem, onde o objetivo final é só o ato. Então, isso vai também ocasionar uma distorção do que é um relacionamento saudável entre pessoas do sexo oposto. E talvez não, hoje. Também está relacionado, estudos mostraram que problemas de disfunções eréteis mesmo, relacionados, e no caso das mulheres, embora não seja disfunção erétil, mas também as mulheres que consomem também estão sofrendo esse problema. Problemas de disfunção erétil que só era observado após os 50,
hoje, antes dos 40, já são observados também, em função desse consumo excessivo e de que você projeta uma expectativa que você não vai encontrar num relacionamento natural. Então, também a cabeça termina influenciando nisso aí. E o desenvolvimento e fetiches e fantasias distorcidas, que vai levar também a relacionamentos destruídos, como o exemplo do marido que queria observar a mulher, enfim, com outro homem. Então traz esses fetiches. E aí é uma coisa que vai aumentando o nível. Um relato interessante que eu li é de que todos os criminosos sexuais são consumidores de pornografia. Não quer dizer que todos que consomem pornografia vai ser um criminoso sexual, mas o contrário é verdadeiro. Então, todo criminoso sexual, ele consome pornografia. O que leva a gente a uma conclusão de que, assim, foi um dos primeiros passos. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros passos. Também a evolução do tipo de pornografia. Os acompanhamentos, né, clínicos, eles mostram que as pessoas, né, que chegam nos estágios mais degradantes do consumo da pornografia, eles iniciaram com as mais clássicas, né, apenas imagens, mas aí as simples imagens já não atendia mais a expectativa, então eles partiram para vídeos. E aí de vídeos que eram de relacionamento só de homem e mulher, aí começa a ser de vários homens com uma mulher, ou de um homem com outro homem, ou de uma mulher com outra mulher, de grupo, com animais, com espancamentos, e o estágio da pedofilia, que é o problema, normalmente ele vem depois. Exatamente porque assim, isso aqui já é normal, isso aqui não me interessa mais. Então ele, na busca de ver algo novo, termina chegando na pedofilia. Dentre outros, né? Bom, algumas estatísticas do dano agora, né? Cerca de 42% dos entrevistados relatam que a pornografia afetou negativamente sua vida sexual. 10% do divórcio nos Estados Unidos citam pornografia como um fator contribuinte. A exposição à pornografia pode afetar negativamente o desenvolvimento do cérebro de um adolescente. Isso é uma constatação, né? Está como estatística porque levantaram números e viram que é significativa essa influência. A pornografia infantil é um problema global crescente, com relatos de aumento de 700% na apreensão de material pornográfico infantil nos últimos anos. Dados da Unicef. Bom, eu já falei algumas vezes, a gente não está numa ilha, né? A gente não vive isolado do mundo. A gente faz parte do mundo. Então, e na igreja? Como é que ficam essas estatísticas da igreja? Dentro da igreja, a gente não tem tantas estatísticas, mas temos algumas. 57% dos pastores nos Estados Unidos disseram que membros de sua igreja procuram ajuda para lidar com a pornografia. Barna Group. Foi em 2016 esse dado. 87% dos líderes evangélicos entrevistados disseram que suas igrejas tinham programas de recuperação de vícios sexuais, como a pornografia. 51% dos homens e 50% das mulheres cristãs disseram que assistem pornografia pelo menos uma vez por mês. 77% dos homens cristãos relatam ter lutado contra o vício em pornografia. Bom, como comentado aqui por mim, assim, a gente não está numa ilha, então assim,
embora a gente até entenda, a gente fique surpreso, não deveríamos, né? Porque a igreja é o lugar de quem de pecador que foi alcançado por Deus e os nossos vícios precisam ser tratados mesmo. A gente vem pecador, né? E a gente chega aqui e com a glória de Deus, com a força de Deus, a gente vai melhorando. Bom, mas trazido todos esses números e esses relatos, né, sobre a pornografia, qual é o padrão bíblico para a nossa vida sexual? O que a Bíblia, como a Bíblia nos orienta? A Bíblia é enfática sobre a questão da pureza sexual. Ela é citada em vários momentos de que essa é a vontade de Deus e que uma vida de pureza sexual é a forma que a gente deve buscar para agradar o nosso Deus. E ainda traz relatos também das consequências da gente não ter cuidado em seguir as orientações. Então, existe a orientação e existe também o relato da consequência. Então, tem algumas passagens, aí eu vou pedir para que a gente, deixa eu até colocar todos aqui, para que a gente distribua. Ari vai abrir um, Ari. Então, pode ser Efésios, Ari, Daniel, Hebreus, quem está com Bíblia? João está com Bíblia? É João Marcos. 1 Coríntios, do 6, 18 a 20. Joadson, um nome diferente. Colossenses 3, 5, 6. Pedro, Júlia. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. E Mateus 5, 27 e 28. Ari, pode ler? Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeia em coisas como convém a santos. Nem ricos indecentes, picantes ou maliciosos que não convém, mas antes ações de graças. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo Deus. Bom, eu não vou fazer comentário, certo? A própria palavra, eu acho que ela é suficiente. Hebreus, João. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus julgará. Acho que é Joates. É o 1 Coríntios 6, 18 a 20. Foi? Desculpa. Então. Cuja imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e em autoridade de Deus, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Colossenses. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a refeição desordenada, a concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Primeira Tessalonicenses. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstinham-se da moralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Mateus 27, 28. Vocês ouviram falar o que foi dito: não adulterarás. Mas eu vos digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Bom, alguém quer comentar alguma coisa?
Eu acho que está todo mundo calado, então acho que tiveram o mesmo impacto que essa. A palavra de Deus ela é muito clara, assim, de qual é o nosso referencial, qual é o nosso alvo. Qual é o padrão que é estabelecido. E o risco, né? A forma como a coisa está exposta hoje leva a gente a achar como está constatado cientificamente, mas não é porque não tem cientificamente comprovado com números e tal que a verdade não existe, mas até cientificamente já comprovaram assim, você é tão exposto, é tão atacado que você passa a achar que é natural, uma forma de expressão natural, é até arte. Então, se a gente não voltar os nossos olhos e olhar assim, não, peraí, não é o que o mundo diz que é certo, é o que a palavra de Deus diz que é certo, a gente também vai tender a achar que as coisas que a gente vê no mundo, elas são corretas. E é um perigo, porque a gente viajando, agora no final do ano, a gente via pais incentivando crianças de 3 anos de idade a fazer dancinhas sensuais. Poxa, você está criando na cabeça da criança de que aquilo ali é normal, de que não tem nada, é ingênuo. Qual o problema? Não tem problema nenhum. E aí tem vários relatos, pessoal, assim, na internet. É possível buscar tanto um texto quanto testemunhos, relatos de especialistas, e aí tem alguns assim que chocam nessa coisa de distorção do que diz a palavra de Deus. Tem as coisas que vão colocando pra gente e a gente não percebe, né? O fundador lá da Playboy, né? Ele fez um tratado lá sobre a sexualidade masculina e depois, mais na frente, ainda junto com isso tem uma capa icônica lá da Mary Monroe, né? Ela segurando o vestido e com o rostinho todo ingênuo, de que eu estou desapercebida. E mais à frente, quando a história desse homem se desenrola, aí descobre-se que ele é pedófilo. Só que trazer a pedofilia naquele momento, lá na década de 40, 50, ainda não era uma coisa como é hoje, né? Se hoje a gente ainda não aceita, naquela época muito menos. Então o que ele traz é uma mulher com rostinho ingênuo, como se fosse uma criança bobinha. E de lá, e as coisas vêm evoluindo depois, né? Então são coisas que vão sendo colocadas de forma muito sutil e ardilosa, acho que esse seria o termo, de que vai sendo introduzido na nossa sociedade, ou trazido de volta, porque não existe nada de novo, né, na Terra. Os cristãos melhoraram muito a conduta moral da sociedade, mas infelizmente a coisa está retrocedendo. E as coisas vão sendo introduzidas de forma sutil. Qual o problema da menina dançar? Qual o problema desse rostinho ingênuo? A moda hoje, né, é falar assim, as novinhas, né? Só que o negócio foi plantado lá atrás. As novinhas. Não, a novinha. Hoje, entre os homens, né, assim, entre as mulheres eu não sei o que elas falam, mas entre os homens se tem um apelo muito grande pela adolescente, pela colegial, pela novinha. Bom, enfim, o mundo é ardiloso. A propensão para o mal é terrível. Mas, falado um pouco sobre os problemas e qual é a referência bíblica, a gente precisa de ajuda. Então, não há dúvida que a luta contra o pecado da pornografia é difícil de ser vencida. Não tenho dúvida disso. Por isso a gente deve lançar mão de buscar ajuda com alguém que conhece a palavra de Deus, que seja um bom conselheiro e consiga nos encaminhar para orientações sadias. Então, buscar um conselheiro, buscar um aconselhamento bíblico. Então, lá em Timóteo, diz que... eu vou ler aqui, essa que eu anotei, a coluna.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra diz que nós somos salvos, nós somos resgatados para que a gente manifeste a glória de Deus para o mundo que não conhece a Deus. E a gente precisa ser preparado. E a gente vem doente, mas a gente tem que ser tratado e curado para a gente expor e manifestar essa glória de Deus. Lá em Provérbios também diz que sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros eles se cumprem. Então é importante a gente buscar ajuda dentro da palavra de Deus, e é importante que essa ajuda não seja isolada. A palavra de Deus ela é fantástica e eu acredito sim que ela traz o nosso direcionamento. Mas buscar isso sozinho, quando a gente ainda está no começo ou com um problema que cega os nossos olhos, é muito difícil. Então é importante a gente buscar o aconselhamento. Então, dentro aí, invadindo um pouco da área dos conselheiros, que eu não sou conselheiro, assim, não tenho essa prática, né, na minha vida de aconselhamentos sistemáticos, ainda mais de um problema tão complexo. Mas dos textos que eu li e dos relatos que eu ouvi, tem alguns passos que ajudam as pessoas a vencer essa dificuldade. Então, o primeiro passo é reconhecer o seu pecado. O primeiro passo é reconhecer de que, assim, não tenta disfarçar, falar isso é um problema, é uma doença. Até pode ser classificado como doença. Até não sei se existe aí, o pessoal que é da área de saúde até pode me corrigir, mas eu acho que não existe classificação como doença ainda, no CID, né? Até porque o mundo tenta mostrar que isso é uma coisa normal, uma expressão de arte, então com quase toda certeza não é classificado como doença, mas com certeza eu posso afirmar que é classificado como pecado. Então, não tenta se esconder, achando que, não, eu sou doente. Não. Você tem um problema, afetou, pode realmente ter afetado a tua saúde mental. Alguns especialistas falam que mexe na parte neurológica nossa, com descargas de mais ou menos neurotransmissores, mas antes disso vem o pecado. E a gente precisa tratar os dois juntos. Em alguns momentos, talvez seja necessário você tratar os dois juntos de tão afetado que você foi pelo pecado. Então, lá em 1 João 1,9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse é o primeiro passo, reconhecer que nós somos pecadores e confessar, e pedir perdão a Deus. Um outro passo, cortar o mal pela raiz. Pessoal, dependendo do estágio, isso vai ser, espero que não seja problema de todos, mas dependendo do estágio, eu sei que vai ser difícil. Mas se você ainda não está no estágio do vício, corta o mal pela raiz. Não dá para abrir brecha e arriscar. Não, eu não vou me viciar. Não, eu vou apimentar o meu relacionamento com a minha mulher. Eu vou assistir um filme mais quente. E aí vai. Não, eu considero um risco muito grande. Eu acho que o correto é esse aconselhamento, não é meu, eu copiei, né? Cortar o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz e busca trazer o padrão de Deus para a tua vida. Se fraquejar, reconhece novamente que pecou, pede perdão a Deus, ora, conversa com o teu conselheiro, mas corta o mal pela raiz. Então tem algumas passagens para a gente ler. Então Mateus 5, do 29 ao 30, já estava pertinho do seu aí, Marcos.
Você fechou a Bíblia não, né? É a continuação. Pode, por favor. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Bom, claro que ali na palavra existe um hipérbole, existe um exagero, mas de tão grave que é o problema, e a gente já leu lá o Paulo explicando, todos os outros pecados a gente comete fora da carne, mas esse a gente comete dentro do próprio corpo. Então, corta o teu olho fora, até vi um exemplo interessante. Meu amigo, onde é que você acessa a sua pornografia? É no celular? Cara, vende esse teu celular smartphone e compra uma lanterninha. Compra uma lanterninha. Não o celular, e aí cada um vai ter o seu limite, né? Vai desde você colocar barreiras, configurar no navegador, talvez algumas pessoas não saibam, mas a gente fez isso por conta das crianças lá em casa, né? Você pesquisa qualquer coisa e aí vem o estímulo, né? Porque é estratégia, né? Estratégia, eu nem tinha comentado isso, assim. Você vai vender um carro, você tenta colocar um estímulo para disparar os neurotransmissores e você ficar atenção. Aí normalmente o estímulo é sexual. Aí você bota uma mulher bonitona lá. Você está na entrevista no programa de auditório e o cara está entrevistando o Neymar e atrás estão as mulheres bonitas atrás da visão. No subconsciente, isso vai, a turma que estuda o marketing e tal, eles percebem isso aí e vai colocando. E quanto mais estímulo, a ideia é que você fique com o olhar preso ali. Se eles descobrirem outra coisa, eles vão usar. Mas hoje o que é muito apelativo é isso. Então, é propaganda de cigarro, de carro, enfim. Então, por conta desse cuidado, a gente foi lá nos computadores lá de casa, no YouTube e tal, não pode... aí tem umas classificações que você consegue colocar no próprio navegador. Também, se vai contratar o canal de TV lá, Sky ou TV paga, contrata 100. Não vai dar bobeira, é o que eu quero mais completo porque vem tudo. Meu amigo, mas se lá no meio vem alguma coisa que você vai te perturbar ao ponto que você não consegue se segurar, não contrata. Mais vale entrar no reino sem o olho do que não entrar. Não contrata. Tem que ser radical. Lá em Jó, eu vou ler essa que é pequenininha. Jó 31 diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Em 1 Pedro 2:11, 12, diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, entre os não crentes, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês realizam e glorificam a Deus no dia de sua intervenção. Glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Lá em 1 Pedro 4, 1, 5. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se também do mesmo pensamento. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que, no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. De fato, basta o tempo decorrido para terem vocês praticado tudo o que os pagãos buscam: libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgias, bebedices e coisas semelhantes. Esses acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de dissipação, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e os mortos. Então, cortar o mal pela raiz, se não for possível fazer de imediato, tem que ser buscado incessantemente até que se consiga.
se afaste das tentações. Entra um pouco já da TV, do que eu falei, mas entra outras coisas, né? A roda de amigos, lugares, bares. No ambiente corporativo, a gente é convidado para vários lugares. Nem todos nos convêm. E alguns convites são abertamente, né? São abertos. Ah, vamos para tal lugar, lá onde tem stripper e companhia limitada. E assim, depois que a turma sabe que você é crente, fica mais fácil, né? Mas se você é um crente meio disfarçado, aí a turma vai te convidar com mais frequência. Mas ainda sabendo que você é crente e você convive com eles te convidam. Eu já fui convidado. Aí eu falei, não, vamos, não, a gente não vai fazer nada não, a gente vai só olhar. Eu falei, não, meu amigo. Eu falei, não, eu não vou não, vocês podem ir, vocês vão lá, mas eu não vou. Eu sou homem e Deus fala muito claramente lá, de que assim, eu não devo me expor à tentação. Eu sou homem, se eu chegar lá e não resistir, aí eu olho, aí já olhar já não é bom, daqui a pouco eu vou querer, igual tem nos filmes, né? Botar dinheiro na calcinha da mulher, daqui a pouco eu já vou querer mais outra coisa. Eu falei, eu não vou. Se eu der o vacilo, eu não sei se eu escapo não. Então, aí os meus amigos, eles tiram onda, né? Mas é melhor eles tirar onda. Eu prefiro que eles tirem onda. Ele fala assim, é o doentinho. É o doentinho, não é normal não. Eu falei, então tá bom. De boa, eu só faço rir. Eu falei, então tá bom, deixa o doentinho. Mas, assim, é difícil, assim. A gente tem que, sim, ter cuidado. E, assim, essas que são muito evidentes, fica até fácil para mim, né? Mas outras tentações, se a gente não ficar atento, a gente cai. Então, lá em 1 Coríntios 6,18, alguém que... Mas a imoralidade sexual é um pecado contra o próximo. Esse passo aqui é unanimidade entre todos os textos que eu li. Apresentam essa etapa como importante, necessária. É prestar contas a uma pessoa confiável. E esse confiável ela é importante, porque assim, você vai estar abrindo da sua intimidade para outra pessoa. Então, realmente, esse ponto tem que ser observado e não pode ser qualquer pessoa. Até porque é possível, né? Que de repente você procura uma pessoa sem antes tomar esse cuidado e que aquela pessoa que você procurou também tem problemas com essa área de pornografia. Então, a escolha dessa pessoa com quem você vai se aconselhar, ela tem que ser cuidadosa, né? Existem reuniões como Alcoólatras Anônimos, né, o AA, né? E que existe também essas terapias em grupo, assim, fora do ambiente de igreja, né? Onde uma pessoa relata a outra e funciona de forma até semelhante, porque assim, é um dia após o outro. Hoje eu não consumi, eu estou há tantos dias sem olhar, sem buscar. Então, a prestação de contas, ela tem um efeito importante. Então, lá em Tiago 5,16. Quem... Então, essa busca, eu achei um relato que eu achei bem interessante. Esse cara procurou ele é casado, era crente, estava com problema com essa área,
e conversou com a esposa, e aí a pessoa que ele prestava contas era o sogro dele, que também é crente. Isso é rapaz, o cara não escolheu assim, não, eu tô com problema, é sério, e conversou com a esposa, e aí ele prestava contas com o sogro. E aí a prestação de contas aí vai depender do encaminhamento, do aconselhamento bíblico, né? Assim, talvez seja diária, talvez seja semanal, ou 2 vezes por semana, não tem regra. Mas esse prestar contas, as coisas vão se entrelaçando, né? Ele entra uma parte do confessar o pecado, reconhecer o erro, de orar junto, pedir suporte a Deus. Então, é isso. O outro conselho, renove a mente. Renove sua mente. Busque a renovação da mente e a mudança dos padrões de pensamento que podem levar a um comportamento pecaminoso. Isso vai incluir ler a Bíblia regularmente. Indispensável. Estudos bíblicos, os filmes que você assiste, as companhias. O renovar a mente vai exigir um esforço grande, né? Imagina se você está naquela condição da criança que foi violentada mentalmente, psicologicamente, já exposta à pornografia desde pequeno, para vencer o vício e renovar a mente, humanamente, Deus pode operar um milagre, como a gente às vezes escuta do relato do cara que era viciado em droga ou álcool, e a partir de hoje eu não bebo mais, não consumo mais, e Deus opera o milagre, e dali em diante o cara não cai mais. Mas essa não é a regra. Aliás, não existe regra. Então, esse renovar a mente pode ser que você esteja no universo maior de pessoas e que você vai renovar a mente gradativamente. Passo a passo, um dia depois do outro, e nutrindo o seu coração com a palavra de Deus, com estudos, companhias novas, convida o irmão para assistir um filme adequado, ou ir para um restaurante legal e conversar e rir, sessões de piadas adequadas, não shows de piada de artistas que apelam constantemente para piadas de cunho sexual, né? Como a gente já leu, que não tem entre nós. E a gente cai no erro, né? Eu mesmo já caí no erro. Eu já chamei alguns irmãos aqui para os shows de comédia que eu tinha outra expectativa. Porque você chega lá e o cara até tem umas piadas boas, assim, quando você vê na internet. Mas chega lá, se ele vê que a turma não está rindo das piadas boas, ele vai apelar para as piadas pesadas. Que todo mundo vai entender a palavra de duplo sentido. E aí é complicado, assim. Renovar a mente exige um esforço grande nosso. Buscar companhias adequadas, né, apropriadas. Isso aqui também é... Como é que você vai conseguir renovar sua mente se o seu ciclo de amizades é o ciclo de amizades que está sempre estimulando a sensualidade, a pornografia? E aí, de novo, aí a gente tem que ser radical, aí volta para o primeiro ponto, né? Ah, mas eu vou perder meus amigos. Mas a gente tem que parar e pensar assim, é realmente meu amigo? Assim, tem que ser radical.
lá em Hebreus 10, 24 e 25. Eu vou ler. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como a igreja, segundo o costume de alguns, para encorajarmos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, se afastar das amizades que desviam o foco e se juntar com amizades para um fortalecer o outro, essa é uma estratégia boa. Para a gente renovar a mente, para a gente cortar o mal pela raiz, se afastar das tentações. Tem aquele ditadozinho popular, me diz com quem tu andas e direi quem tu és. E aí temos que buscar os novos hábitos. Isso aqui isso vale para outros vícios também, né? Tem um conselho que eu ouvi, não lembro agora qual pastor. Falou assim, quando vier a tentação, você para e pensa. E busca a origem daquela vontade. Assim, pensando agora o exemplo que eu trouxe aqui do pai que estava assistindo o intervalo do jogo lá do futebol, né? Assim, quando se tem a tentação, é parar, peraí, mas por que gatilho é esse? Tenta identificar, assim, o que está disparando o gato, o que está disparando a vontade, a tentação. E muda o hábito. Muda o hábito. Tem que mudar. Se aquilo ali te traz tentação, você tem que mudar. Se tem uma atividade sua que leva a buscar, a ser tentado, então a gente tem que tentar substituir a rotina ou o ócio. O problema talvez seja o ócio. Você está sem fazer nada, eu estou sem fazer nada, então tá fácil aqui, deixa eu pegar o celular aqui e ver alguma coisa interessante. Dependendo do que você está buscando de interessante, né? Muda o programa de TV, muda o estilo de música, troca o hábito. Troca o hábito. Lá em Mateus 6, 22, 23. Alguém? A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olhar estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Então, ter cuidado no que a gente está alimentando. No mais, foque na pureza e na santidade. Manter sempre viva na mente o referencial bíblico de conduta mudará gradativamente o foco da pornografia, cultivando um coração novo diante de Deus. Nós somos um novo homem, uma nova mulher. Mas a nossa carne ainda é antiga, né? Então cabe a gente ensinar a nossa carne o que é o referencial do meu novo homem. E a vontade vai vir porque vem de Deus. A gente não vai conseguir fazer nada se a gente não tiver com Deus. A gente não vai conseguir vencer esse pecado. Então eu vou ler o último texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Bom, são esses os tópicos. Assim, é um problema, a pornografia é um problema grave. Estatisticamente, é possível e provável que alguns de nós estejam passando por essa dificuldade. Então, assim, o conselho é não tenta vencer sozinho. Você busca um aconselhamento bíblico, um conselheiro.
uma pessoa a quem você vai prestar contas, que vai poder te direcionar. É isso. Acho que deixa o Zamba. Eu tenho uma pergunta para você. Nesse seu tempo de estudo para a aula, você chegou a considerar por qual razão existe um aumento tão significativo na utilização da pornografia? Por qual razão eu não cheguei a eu tentar elaborar as respostas, mas as explicações que eu ouvi, elas se voltam entre a visão religiosa e a visão comercial. Elas se misturam entre a questão financeira, de que é muito dinheiro envolvido, e daí você começa a estimular as pessoas desde criança para que elas achem isso uma coisa natural, normal, de que não existe nenhum problema. Isso na visão mundana. E na visão mais religiosa, a questão está no distanciamento da palavra. Uma palavra saudável, onde hoje se busca uma palavra para atender cultos e linhas teológicas que buscam atender aos crentes como se fossem... ele quer um louvor animado, então deixa eu dar um louvor animado no culto. Ele quer a teoria, aí vai, é só a prosperidade, então eu vou falar só de prosperidade. E aí não ensinam, não vem um ensino correto do que é o padrão de Deus para nossas vidas. Isso vai distanciando as pessoas e o cuidado do todo se perde. E as pessoas terminam por não conhecer a Deus verdadeiramente e se deixam levar. Não tem problema nenhum. Eu estou fazendo com a minha esposa. Esse eu me lembrei agora, essa foi terrível, assim. Tem filme pornográfico evangélico, que se diz evangélico, se diz cristão, porque todos os casais envolvidos na ficção são casais reais, então não tem problema nenhum. Então vai se buscando desculpas das mais espatafúrdias. Das mais espatafúrdias possíveis para tentar justificar o que não tem justificativa. Assim. Então, assim, filme pornô crente. Rapaz, tá difícil, assim. Então, não sei. As perguntas difíceis que ele não combinou. Tem que combinar antes, pastor. Você algumas vezes citou que nós não vivemos numa ilha. Isso. Então, enquanto pai, crente no Senhor, suponho que existe uma reflexão de que não podemos também colocar os nossos filhos numa redoma. Porque eles, uma hora ou outra, vão ser expostos a esse tipo de coisa. Minha pergunta para você é: quais são suas sugestões para saudavelmente educar os seus filhos? Bom, então, eu fiquei pensativo aí sim. Eu fiquei pensativo assim, eu não sei se a estratégia que a gente está usando, eu e a Daniela, está correto e suficiente. Ela até pode estar correta, mas talvez não seja o suficiente. Mas o que a gente pratica, né? Assim, primeiro, o básico, assim, não despertar a curiosidade neles, né? Então a gente segue aquela recomendação da faixa etária das programações, né? Se é para 12 anos, você não tem 12 anos, você não vai assistir. Mas meus amigos assistem, dizem que não tem problema nenhum. Não interessa, você não vai. Incluindo jogos. Incluindo jogos de videogame, assim. Rapaz, é um negócio assim... Tem jogos, né?
como eu não estou numa ilha, né? Tem propaganda de jogos que ele já diz assim, jogos para adultos de mais de 40. Então, as personagens dos jogos, elas são sensualizadas, embora seja tudo computação gráfica, elas são todas sensualizadas. Então, assim, mesmo nos jogos de videogame, é um problema. Então, assim, a gente pensava muito antes, e daí não seja o suficiente, assim, o jogo ele vai trazer violência, né? Vai ter uma estimulação à violência, mas não para na violência. O negócio é muito maior. Então, essa é uma coisa que a gente usa lá em casa, né? E acesso a jogos e televisão é restringir pela idade. E aí, mais recentemente, a gente vem percebendo que, assim, não é suficiente. Porque aquela coisa de trazer a imoralidade sexual no direto ao ponto, que é em relação à homossexualidade, nos desenhos que são ditos classificação livre, eles estão apresentando. Então, não é mais suficiente. Talvez hoje, assim, para ser mais efetivo, mais assertivo, a gente tem que antes assistir para depois, pelo menos numa idade mais nova, né? A outra é uma dica sua, né? Assim, assiste sem assistir prévio e depois no final do filme você debate com ele o que você identificou que não era tão apropriado. Essa é outra estratégia. E, bom, tendo esse controle desse acesso que está dentro de casa, né? Porque quando vai para a escola, aí a gente perde o controle. Tem a questão de, assim, surgindo a dúvida, responder a dúvida de forma mais sóbria e sábia possível, né? E não fugir da pergunta. Porque se eu não responder, o Daniel diz, é contigo, essa pergunta aí é para você responder. Se a gente não responder, se ele não tem a resposta da mãe ou minha, ele vai buscar, ele vai ter uma resposta. Ele vai ter uma resposta. Eu tenho consciência disso. Aí, se a resposta não for minha ou da mãe, ou ele vai ter a resposta do colega dele da escola, ou de um adulto mal intencionado, ou na internet, ou do vídeo do YouTube, ou do TikTok, que até onde eu sei ele não tem TikTok no celular, enfim. Mas ele vai ter uma resposta. Então é melhor que a resposta seja nossa. E dependendo da pergunta, eu vou dizer para ele assim na hora, até já pensei, rapaz, cara, eu vou ter que pensar para depois conversar com vocês. Não, eu não te chamei de cara, né? Filho, eu vou ter que pensar para depois conversar contigo. Eu vou ter que organizar as ideias, assim, para poder conversar com você. E aí, quando o Daniel me avisa, fulano, o Felipe, o Davi perguntou isso, aí eu já me preparo, né? Eu já me preparo, já tenho em mente como é que vai ser a abordagem. Bom, é assim que a gente faz. E honestamente eu não sei se é suficiente. Eu sei que não é. O fato é que não é suficiente para ninguém. Acho que a gente colocar secas é uma forma, mas, de novo, insuficiente. Porque talvez uma resposta à primeira pergunta seja que a disponibilidade do pecado, visto que nós temos corações tendenciosos ao pecado, sempre vai ser um clima positivo e negativo. Eles vão querer se juntar. Então, enquanto pais, talvez o que a gente precisa ajudar os nossos filhos primeiro, colocando essas secas para retardar positivamente o ganho de discernimento que eles devem ter. E eles só vão ganhar discernimento quando eles estiverem expostos à palavra de Deus, seja na igreja, seja dentro de casa, seja nos ambientes que se fala corretamente deles. Então, mais do que talvez colocar seca, seja colocá-los próximos da verdade divina, né? E isso me lembra até uma vez que eu estava na casa do meu sogro e o UOL.com.br foi invadido. E foi interessante que ele estava comigo e ia mostrar alguma coisa no computador e entrou no UOL. E na hora que entrou no UOL, estava cheio de quadradinhos, como se fossem pequenos vídeos pornográficos. E ele já fechou o computador. Ele na hora, se sentiu enojado e com medo daquilo. Eu acho que se nossos filhos tivessem uma postura assim,
a gente está no caminho certo. Nós tivéssemos uma postura assim, nós estamos no caminho certo. Então, acho que vou aproveitar esses 30 segundos finais somente para dizer para todos aqui que esse é um assunto extremamente, como ele começou, quente, difícil, e que se as porcentagens estão certas, é pouco provável que no nosso meio não tenha gente que tenha problemas com isso. Então, não seja você aquele que vai tentar lutar contra a maré sozinho. Peça ajuda. Busque alguém que você confie aqui no nosso meio e fale, eu tenho dificuldades nesse assunto. E vamos juntos procurar uma solução para isso. Bom, acho que é isso. Vou deixar no último slide. Quer orar? É bom. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, Pai. Expomos problemas da nossa sociedade, nosso, Senhor, que temos consciência de que não conseguiremos vencer sem a Tua ajuda. Ser, Pai, com cada um de nós. Ilumina nossa mente, Senhor, para que a gente busque a Tua santidade e o apoio que vem de Ti. É assim que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.